Então, gente, nós vamos corrigir nossa lista aí sobre dilatação de sólidos e líquidos. Primeira questão, um cientista está à procura de um material que tenha um coeficiente de dilatação alto, ou seja, dilata muito. O objetivo dele é produzir vigas desse material para utilizá-lo como suportes para os telhados das casas. Assim, nos dias muito quentes, as vigas dilatar-se-iam bastante, elevando o telhado e permitindo uma certa circulação de ar pela casa, refrescando o ambiente. Nos dias frios, as vigas encolheriam e o telhado abaixaria, não permitindo circulação de ar. Após algumas experiências, ele obteve um composto com o qual fez uma barra. Em seguida, o cientista mediu o comprimento L da barra em função da temperatura e obteve o gráfico a seguir. Analisando o gráfico, é correto afirmar que o coeficiente de dilatação linear, que é o alfa, do material produzido pelo cientista vale. O que nós temos aqui? Nós temos aqui o LO, que é o comprimento inicial, o comprimento final. E nós temos aqui, uma variação de temperatura. Então, o que a gente vai fazer? A gente sabe que ΔL é igual a LO vezes alfa vezes ΔT. Se eu tenho L e LO, eu consigo achar o ΔL. ΔL é o quê? É a variação aqui. É L menos LO. ΔL vai ser L 2,24 menos 2, que vai ser 0,24. A unidade é metro. Essa unidade aqui é metro. Então, o que vai ser o ΔL? 0,24 é igual a LO, que é 2, vezes alfa, que eu quero descobrir, vezes ΔT, que é 220 menos 20. Então, vai ficar 0,24 é igual a 2 vezes 200 dá 400 alfa. Então, alfa é igual a 400 dividido por 0,24, que vai dar 400 dividido por 0,24, que vai dar 1.000, isso mesmo, 400 dividido por 0,24, vai dar... tem alguma coisa errada aqui. O que tá errado aqui? ΔL 0,24, LO é 2, o número que tá dando 1.600 e poucos. LO é 2, a alfa ΔT, 220 menos 20, dá 200. 2 vezes 200 é 400 alfa. É o contrário aqui, né, gente? Olha aqui o que eu errei. O que vai ficar isso aqui? 400 alfa é igual a 0,24. Alfa é igual a 0,24 dividido por 400, que vai dar... 0,24 dividido por 400 vai dar 6 vezes 10, 1, 2, 3, a menos 4. Graus Celsius a menos 1. Então, olha aí, a hora que eu dividi aqui não deu a resposta. Letra E, ok? Então, eu errei aqui na hora de dividir. Então, essa aplicação de fórmula direta simples. Próxima questão, número 2. Nos ferros elétricos automáticos, a temperatura de funcionamento, que é previamente regulada por um parafuso, é controlada por um termostato, constituído de duas lâminas bimetálicas de igual composição. Os dois metais que formam cada uma das lâminas têm coeficiente de dilatação α1 mais interno e α2 o mais externo. Então tá aqui, o α1 é essa daqui, porque presta atenção nessa figura. Isso aqui é a lâmina bimetálica, então o α1 é o pontilhado e o α2 é a linha preta, certo? E eu tenho a lâmina bimetálica 1 e a lâmina bimetálica 2, são idênticas, né? Então isso aqui é uma lâmina, tem o α1, que é o mais interno, que é o pontilhado, o α2, que é a linha contínua. As duas lâminas estão encurvadas e dispostas em contato, uma no interior da outra, como indicam as figuras a seguir. Então, beleza, está em contato porque aqui está fechado, está encostando. A corrente suposta contínua entra pelo ponto 1 e sai pelo ponto 2. Então, entra por aqui e sai por aqui. Conforme a figura 1, aquecendo a resistência. À medida que a temperatura aumenta, as lâminas vão encurvando devido à dilatação dos metais. Aqui, olha, encurvando, o que está acontecendo? Está perdendo contato. Sem interromper o contato.
Quando a temperatura desejada é alcançada, uma das lâminas é detida pelo parafuso, enquanto a outra continua encurvando-se, interrompendo o contato, como na figura 2. Então, olha para você ver, essa barra de dentro levantou, essa aqui também tem que levantar, porque elas são idênticas. Se essa está encurvando para cima, essa aqui também vai encurvar para cima. Se ela está encurvando para cima, significa que quem está embaixo tem o maior coeficiente. Quem está embaixo é o alfa 2, então significa que alfa 2 é maior do que alfa 1. Para ele encurvar para cima, o alfa 2 é o que está de fora aqui, ó, é a linha contínua. Com relação à temperatura do ferro, e a hora que chega aqui ele é interrompido, ó, pelo parafuso. Esse aqui continua desfazendo o contato, mas essa aqui não sobe mais porque tem um parafuso. Com relação à temperatura do ferro, regulada pelo parafuso e os coeficientes de dilatação dos metais das lâminas, é correto afirmar que quanto mais apertado for o parafuso, quanto mais apertado, mais embaixo ele vai estar, né? Então, mais vai segurar aqui a dilatação. Ou seja, menos vai aumentar a temperatura. Então, menor será a temperatura. Então, aqui, ó, alfa 2 tem que ser maior do que alfa 1. Então, essa já não pode, essa não pode, essa não pode. Então, nós estamos entre a letra B e a letra D. Agora, o que a gente vai ter que olhar? Quanto mais apertado tiver o parafuso, menor vai ser a temperatura, porque o mais apertado, mais embaixo ele vai estar, menos vai dilatar. Então, menor é a temperatura. Então, letra B, maior a temperatura de funcionamento ou menor? Menor a temperatura de funcionamento. Porque mais apertado, mais embaixo o parafuso vai estar, menos vai dilatar. Mais vai segurar a placa. Menor a temperatura atingida no circuito. Certo? Número 3, o gráfico a seguir apresenta a variação L de uma barra metálica em função da sua temperatura T. Qual o coeficiente de dilatação linear? Linear, ainda é o linear, é o alfa, em graus Celsius a menos 1. Basta eu pegar os dados idênticos ao que a gente fez aqui, ó. O delta T aqui vai ser 500 menos 100, vai dar 400. E o delta L aqui, ó, vai ser 2 milímetros. Então, o delta L é igual a LO vezes alfa vezes delta T. O delta L é 2, o LO é 100 vezes alfa vezes 400. Então, alfa é igual a 2 dividido por 4.000. 100, não, mentira, 40.000, né? 2, 4 zeros. Que vai ser 2 dividido por 40.000. Vai ser 5 vezes 10 a 1, 2, 3, 4, 5, a menos 5 graus Celsius a menos 1, que vai dar a resposta letra E, 5 vezes 10 a menos 5. Também simples, só jogar na fórmula, não é isso? Duas barras A e B de mesmo material têm a 0 graus comprimentos tais que LO de A dividido por LO de B tem que dar 0,75. Vamos fazer assim, senão. Essas barras foram colocadas num forno e, após entrarem em equilíbrio térmico com o mesmo equilíbrio térmico, mesma temperatura, verificou-se que a barra A aumentou seu comprimento em 0,3. Então, delta LA é 0,3 centímetros. Delta T de A é igual a delta T de B, que eu vou chamar só de delta T, porque equilíbrio térmico, todo mundo está com a mesma temperatura. As barras são feitas de mesmo material, isso significa que alfa A é igual a alfa B, que é igual a alfa, ok? Alfa A é igual a alfa B, que é igual a alfa. Ele quer saber o aumento do comprimento da barra de B. Então, olha para você, ele deu essa informação, então tem que fazer essa expressão aqui. LOA dividido por LOB. Então, a gente sabe que delta L é igual a LO vezes alfa vezes delta T. Então, se eu isolar o LO, vai ficar assim, ó, LO é igual a delta L dividido por alfa vezes delta T. Então, nós vamos ter que fazer o LO de A e o LO de B, para mim usar isso aqui. Então, o LO de A é o delta L de A dividido por alfa A. Alfa A é só alfa. E delta T de A é só delta T, porque eles são iguais, ó. Ok? Então, LO de A vai ser o quê? Delta L de A eu tenho, que é 0,3, dividido por alfa vezes delta T. Agora, LO de B
é delta L de B dividido por alfa vezes delta T, porque alfa vezes delta T são iguais. LO de B, eu não tenho o delta L, eu quero saber. Então, agora eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Eu vou pegar essa expressão aqui. LO, porque eu já isolei LOA e já isolei LOB. Então, agora eu posso vir para essa. LOA dividido por LOB tem que dar 0,75. Quem é LOA? É 0,3 dividido por alfa vezes delta T. Dividido, quem é LOB? É delta L dividido por alfa vezes delta T, que é 0,75. Como que eu faço isso? Multiplico cruzado. Então, aqui, ó, vai ficar 0,3 alfa vezes delta T é igual a 0,75, que multiplica isso aqui tudo, ó. Delta LB dividido por alfa vezes delta T, certo? Dividido, esse que multiplica esse. Esse aqui tá multiplicando um que tá aqui embaixo. Então, o que vai acontecer? Se eu passo esse aqui para cima, porque é tudo uma multiplicação, se eu multiplico em cruz, eu vou cancelar, vou fazer passo a passo para vocês. Ó. Agora, de novo, é uma igualdade, eu vou multiplicar cruzado. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Então, olha, 0,75 delta LB vezes alfa, ó, esse vezes esse, vezes alfa vezes delta T é igual a 0,3 alfa delta T. Eu não quero isolar o delta LB, então 0,75 delta LB é igual a 0,3 alfa delta T dividido por quem? Esse aqui, ó, que tá multiplicando aqui, alfa delta T. O que eu posso fazer com esse alfa delta T? Posso cancelar. Então, delta LB é igual a 0,3 dividido por 0,75, que vai dar 0,3 dividido por 0,75. Vai dar 0,4. Delta LB vai ser 0,4. Qual unidade? A mesma unidade do delta LA, centímetros. Letra A. Viram? Então, gente, vocês veem que sempre a gente está trabalhando com essas questões algébricas, né? Que a gente trabalha com as letras. Então, a gente tem sempre que isolar o que ele está pedindo. Como ele está dando, ele deu função de LO sobre LOA dividido por LOB, eu tenho que isolar o LOA e o LOB para depois eu julgar nisso aqui. É como se fosse um sistema. Eu tenho que chegar nessas equações para me juntar essas equações com essa e conseguir resolver meu problema. Certo? Número 5. A figura a seguir representa uma lâmina bimetálica. O coeficiente de dilatação linear do metal A é metade do coeficiente linear do metal B. Então, alfa A é igual a alfa B dividido por 2. Ou seja, alfa A é menor do que alfa B, porque alfa B, ó, vai ser 2 vezes alfa A. Então, o alfa B é maior. Se o alfa B é maior, esse aqui vai dilatar mais, ó. Se ele vai dilatar mais, ela vai encurvar para onde? Para lá, né? Ele vai dilatar mais do que esse, ela vai encurvar para a esquerda. Então, continuará na vertical não, para frente não, para trás não, para a direita não, letra E. Se curvará para a esquerda, porque ele vai dilatar mais. Se o A dilatasse mais, ele ia encurvar para a direita, certo? Próxima questão, número 6. Numa experiência de laboratório sobre dilatação superficial, foram feitas várias medidas das dimensões de uma superfície S, de uma lâmina circular, superfície S, ó, em função circular de vidro em função da temperatura. Os resultados das medidas estão no gráfico a seguir. Com base nos dados experimentais fornecidos no gráfico, pode-se afirmar que o valor numérico do coeficiente de dilatação linear do vidro é. Então, presta atenção, gente, porque o gráfico tá me dando, olha aqui, a superfície, a área. E quando eu jogar na fórmula, eu vou achar o coeficiente de dilatação superficial, mas ele está te pedindo aqui para você marcar o linear. Então, presta atenção nesse tipo de exercício, que é uma pegadinha aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem SO, a gente tem S ou A, tá, gente? S ou A é a mesma coisa, tá falando na área. Então, delta A, vou colocar A0 e A. Então, delta A é igual a A0 vezes beta vezes delta T, ok? Que é o coeficiente de dilatação superficial. Quem é delta A? É esse número menos esse, que vai dar o quê? 0,00180, porque é isso aqui que é, ó. É 25,00180 menos 25.
é igual a A0, que é 25, vezes beta, vezes ΔT, ao ΔT aqui. 34 menos 30 dá 4. Então, beta vai ser 0,00180 dividido por 25 vezes 4, 100. Então, isso aqui vai ser 1,8 vezes 10, 1, 2, 3, a menos 3, vezes o 10 ao quadrado, que sobe positivo. Então, isso aqui vai dar 1,8 vezes 10 a menos 1, 0,18. Certo? Não é isso mesmo? Ah, não, sobe menos 2. Sobe menos 2. Então, vai dar 1,8 vezes 10 a menos 5. Aqui é 10 ao quadrado, né, gente? A hora que sobe, muda o expoente. 1,8 vezes 10 a menos 5. Esse é o beta. Beta é igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Ele não quer o beta, ele quer o alfa. Quem é o alfa? O alfa é o beta dividido por 2. Que é 1,8 vezes 10 à quinta dividido por 2, que vai dar 0,9 menos 5, vezes 10 a menos 5, ou 9 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Então, cuidado para não marcar. Aposto que teve gente aí que marcou a letra B, 18 vezes 10 a menos 6. Mas ele não quer o coeficiente de dilatação superficial da área, ele quer o linear. Então, o resultado que você achar tem que dividir por 2. Fiquem atentos nisso, que é uma questão simples, mas que tem um grande número de erros por causa disso. João, chefe de uma oficina mecânica, precisa encaixar um eixo de aço em um anel de latão, como mostrado na figura. Aço e latão. A temperatura ambiente, o diâmetro do eixo é maior que o do orifício do anel. Ok, então o eixo está maior do que o orifício do anel, então ele não entra. Sabe-se que o coeficiente de dilatação térmica do latão, então o alfa do latão, o beta, né? O beta do latão é maior que a do aço. Diante disso, são sugeridos a João alguns procedimentos descritos nas alternativas a seguir para encaixar o eixo no anel. Assinale a alternativa que apresenta um procedimento que não permite esse encaixe. Se eu resfriar apenas o eixo, eu consigo entrar, porque ele aqui está maior. Se eu aquecer apenas o anel, ele dilata. Uma coisa importante, tá, gente? Quando eu tenho um anel vazado, como um disco vazado como esse aqui, ó, um anel de latão, quando a gente dilata, muita gente pensa que a dilatação vai ocorrer no sentido de fechar, né? As moléculas vão vibrar a fim de fechar o orifício, mas isso não acontece. Toda vez que você tem um disco com um orifício no meio e você aumenta a temperatura dele, a dilatação é para fora, é sempre no sentido de aumentar o orifício, tá certo? Então guardem isso. A dilatação é sempre no sentido de aumentar o orifício que você tem na placa. Então aquecer apenas o anel? Não, porque ele vai passar. Resfriar o eixo e o anel. Se eu aqueço os dois, o latão dilata mais do que o eixo, aí ele entra. Se eu resfrio os dois, o que tem maior coeficiente contrai mais. Então, gente, o que acontece? Acontece quando eu aumento a temperatura, dilata. Na mesma proporção, quando eu reduzo a temperatura, vai haver o quê? A contração. Então, aquele que tem o maior coeficiente de dilatação, ele dilata mais ao aumentar a temperatura, mas ele também contrai mais ao reduzir a temperatura. Então, se eu esfriar os dois, esse aqui vai contrair mais do que esse, porque ele tem o maior coeficiente. Se ele vai contrair mais, aí que o eixo não vai entrar no anel de jeito nenhum. Então, não permite o encaixe essa aqui, resfriar o eixo e o anel. Eu teria que resfriar apenas o eixo, que aí eu consigo colocar ele no anel. Se eu resfriar os dois, esse aqui resfria, tem o maior coeficiente, ele vai contrair mais ainda do que o eixo. Então, guardem isso também, tá? Quando você tem o maior coeficiente de dilatação, ele dilata mais ao aumentar a temperatura, mas ele também contrai mais ao reduzir a temperatura. Número 8. Uma chapa de aço que está inicialmente a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, TO 25 graus Celsius, é atingida até uma temperatura de 115 graus Celsius. Então, ΔT, 115 menos 25, que vai dar 90 graus Celsius. Se o coeficiente de dilatação térmica linear, alfa, é igual a 11 vezes 10 a menos 6, olha aqui que apareceu aqui uma novidade, ó. Kelvin a menos 1, então a temperatura Kelvin, presta atenção nisso. Sua área aumentou por causa do aquecimento aproximadamente. Sua área
Ele dá o alfa, mas pede a área. Aumentou, então ele quer o quê? O delta A. Ok? Então, vamos lá. Qual é a fórmula do delta A? Deixa eu dividir aqui. Qual é a fórmula do delta A? Delta A é igual a A0 vezes 2 vezes alfa, porque ele deu foi o alfa, vezes delta T. Certo? Ele quer saber o delta A. Então, o delta A vai ser igual. Lembra que a sua área aumentou, então o tanto, a porcentagem, a resposta está em porcentagem. Lembra que eu falei que a porcentagem do aumento era sempre o delta A sobre o A0 ou o delta L sobre o L0? Então é isso que ele quer aqui. A porcentagem do aumento, tanto que ele aumentou, então delta A sobre A0 é igual a 2 vezes alfa vezes delta T. Delta A sobre A0 é igual a 2 vezes o alfa, que é 11 vezes 10 a menos 6. Observem, aqui está Kelvin, então aqui também tem que ser o quê? Kelvin. Mas o delta T não é a variação da temperatura? E a gente não sabe que a variação de 1 grau Celsius equivale à variação de 1 Kelvin? Então, a variação de 90 graus Celsius equivale à variação de 90 K. Eu não preciso de somar 273 aqui. Essa questão também a gente tem que ficar atento. Como na fórmula eu uso a variação, eu posso usar a variação em Celsius porque ela é igual em Kelvin, ok? Então, vamos lá, vezes 90. Então, delta A dividido por A0 é igual 2 vezes 11 vezes 90, que vai dar 1980 vezes 10 a menos 6. Delta A sobre A0 vai ser 1,98 vezes 10, 1, 2, 3, a terceira vezes 10 a menos 6. Delta A sobre A0 vai ser 1,98 vezes 10 a menos 3. Delta A sobre A0 vai dar isso aqui, ó. 198. Então, estava aqui 1, 2, 3. É isso aqui que deu. Para me passar em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Multiplicar isso aqui por quanto? Por 100, porque a resposta está em quê? Está em porcento. Então, delta A sobre A0 vai dar, multiplico por 100, duas casas para a direita, 0,198. Não é isso? Tem conta errada aí? 0,198 delta A sobre A0 vai dar 0,198%, é o mesmo que 0,2%. Vamos ver se tem conta errada aqui. 2 vezes alfa, 2 vezes 11 vezes 98, não, tá certinho. 0,2%. A resposta desse, então, tá errada aí no gabarito, eu acho, viu, gente? Eu tinha marcado com vocês letra E. Corrijam aí pra mim. A resposta certa é letra B. Letra B. Ok? Gabarito errado. Sabe o que vai dar a letra E? Se a gente não multiplicar por 2. Vai dar a letra E e a gente vai marcar. Eu acho que foi isso que eu fiz na hora da resolução. Mas o que acontece? Ele deu o coeficiente de dilatação linear, ele deu alfa. E na fórmula da área a gente precisa de 2 vezes alfa. Então a resposta certa é letra B de bola, 0,2%. Certinho? Então corrijam esse gabarito, por favor. Número 9. O coeficiente de dilatação térmica do alumínio é aproximadamente 2 vezes o do ferro. Então, coeficiente de dilatação térmica, não falou, vamos colocar o alfa. O alfa do alumínio é igual a 2 vezes o alfa do ferro. A figura mostra 2 peças onde um anel feito de um desses metais envolve o disco feito do outro. A temperatura ambiente, os discos estão presos aos anéis. Se as 2 peças forem aquecidas uniformemente, é correto afirmar que se o alumínio é 2 vezes o ferro, significa que o alumínio dilata mais, né? Então, quando eu aquecer, só esse aqui que vai soltar, porque esse aqui vai ficar mais preso ainda. Apenas o disco de alumínio se soltará do anel de ferro. Se ele dilata mais, apenas quando eu aquecer os dois, esse aqui vai prender mais e esse vai soltar. Apenas o ferro se soltará, os dois se soltarão, os discos não se soltarão, não. Letra A.
Número 10. Número 10. Uma chapa de alumínio alfa igual a 2,2 vezes 10 a menos 5, inicialmente a 20 graus, é utilizada numa tarefa doméstica no interior de um forno aquecido a 270. Então, 20 para 270, ΔT é igual a 270 menos 20, que vai dar 250 graus Celsius. Após o equilíbrio térmico, sua dilatação superficial em relação à área inicial. Então, o que ele quer? Dilatação superficial em relação à área. Ele quer isso aqui, ó. Tanto que deu em porcentagem. Então, ele deu alfa 2,2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. Então, ΔA é igual a A0 vezes 2 vezes alfa vezes ΔT. Não é isso? Então, ΔA dividido por A0 é igual a 2 alfa vezes ΔT. ΔA dividido por A0 é igual 2 vezes o alfa, que é 2,2 vezes 10 a menos 5, vezes o ΔT, que é 250. ΔA sobre A0 é 2 vezes 2,2 dá 4,4 vezes 250. 1.100. 1.100 vezes 10 a menos 5. ΔA sobre A0 é igual 5 casas para a esquerda que eu tenho que andar. Vou colocar o número 1.100 aqui, alguns zeros na frente. 1.100, a vírgula está lá no fim, tem que andar 5 casas para a esquerda. 1, 2, 3, 4, 5, vai dar isso aqui. ΔA sobre A0 é 0,011. Eu não quero em porcentagem, o que eu tenho que fazer? Vezes 100. Então, ΔA sobre A0 é igual, vezes 100 anda 2 casas para a direita, 1,1%, letra B. Ok? Então, toda vez que ele pedir o aumento em porcentagem, o aumento de um em relação ao outro, eu tenho que usar ΔA sobre A0. Número 11. Número 11. Um recipiente cilíndrico de vidro de 500 ml. Então, vamos lá. Recipiente, essa aqui vai ser grande, essa questão. Aqui, ó, recipiente de vidro tem um volume inicial de 500 ml. Está completamente cheio de mercúrio, vou colocar o mercúrio, então o volume inicial do mercúrio também é 500 ml. A uma temperatura de 22 graus. Então, TO é 22 graus, esse TO também eles estão em equilíbrio, 22 graus. Esse conjunto foi para o freezer a menos 18, então ΔT é menos 18 menos 22, que vai dar menos 40. Então, aqui também, menos 40. E após atingir o equilíbrio térmico, verificou-se então ele quer saber, verificou-se se houve um transbordamento de mercúrio ou se houve um espaço vazio. Gente, presta atenção. Quem dilata mais? Completamente cheio de esse conjunto. Olha os dados aqui, ó. Coeficiente linear do vidro. Então, vamos colocar aqui, ó. A alfa do vidro, 1 vezes 10 a menos 5. E do mercúrio? Aí ele já deu o volumétrico do mercúrio, ó. Volumétrico do mercúrio é 0,2 vezes 10 a menos 3. Então, esse daqui ele deu alfa. Então, eu tenho que multiplicar por 3 para me achar o gama dele. O gama do vidro vai ser 3 vezes 10 a menos 5. Ok? 3 vezes 10 a menos 5. E o gama do mercúrio? O gama do mercúrio, ele é 2 vezes 10 a menos 4. Então, quem dilata mais? O mercúrio, que é 2 vezes 10 a menos 4, dilata mais do que o vidro, que é 3 vezes 10 a menos 5, porque vezes 10 a menos 5, isso aqui vai dar, ó, um zero a mais, 0,00005, e esse aqui vai dar 0,0002, ok? Aqui eu vou andar 5 casas para a esquerda, aqui eu vou andar 4, esse número aqui é maior. Então, presta atenção, o gama do mercúrio, ele é maior do que o gama do vidro. Logo, o mercúrio, se eu aumentar a temperatura dos dois, o recipiente, que é de vidro, vai dilatar menos do que o mercúrio. Então, se eu aumentar a temperatura dos dois, como o mercúrio dilata mais, vai haver um transbordamento de mercúrio.
Gente, mas da mesma forma, se eu reduzo a temperatura dos dois, como o mercúrio tem um maior coeficiente de dilatação, ele também contrai mais proporcionalmente. Então, se eu reduzo a temperatura dos dois, que foi o que aconteceu, foi de 22 para menos 18, ou seja, eu reduzi a temperatura do meu conjunto, então o mercúrio vai contrair mais. Se ele vai contrair mais do que o recipiente, eu vou ficar com um espaço vazio. Então aí eu já elimino essa opção que é transbordamento e essa opção que é transbordamento. O que vai acontecer a hora que eu reduzo a temperatura de 22 para menos 18 é que vai ter um espaço vazio, porque o mercúrio, por ter maior coeficiente de dilatação, ele vai contrair mais. Quando aumenta a temperatura, ele dilata mais, quando reduz a temperatura, ele contrai mais. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou saber o tanto que contraiu? O tanto que contraiu é o aparente. O tanto que vaza, que transborda, eu não falei que era o aparente, o que aparentemente eu tô vendo. Da mesma forma, quando há uma contração, o tanto que contraiu, o tanto que ficou de espaço vazio, já que o recipiente estava cheio, é minha dilatação aparente. Então a fórmula é a mesma. ΔV do recipiente é igual a ΔV, ou melhor, ΔV do líquido, é igual a ΔV do recipiente mais o ΔV aparente. Então, o aparente é o que vaza ou o que contrai, ok? Então, esse aqui é um exercício raro, mas costuma aparecer. Então, o ΔV do líquido, real do líquido, vai ser... vamos calcular separado. Quem é o ΔV do líquido? É o VO do líquido vezes o gama do líquido vezes o ΔT dele. Eu tenho todos esses dados? Tenho. Quem é o VO do líquido? O líquido é o mercúrio, ó. O líquido é o mercúrio. É 500 ml. Quem é o gama dele? É 2 vezes 10 a menos 4. Quem é a variação de temperatura dele? É 40. Vou colocar menos 40 só para a gente ver que vai dar uma variação negativa. ΔV do líquido vai ser 500 vezes 2 vezes 40. 500 vezes 2 vezes 40. Vai dar 40 mil. 40 mil vezes 10 a menos 4. ml, porque aqui está em ml. Então, ΔV do líquido, 1, 2, 3, 4, vai ser 4. 4 ml. Então, tá aqui o tanto que o líquido vai com menos 4, tá, gente? Menos 4, ou seja, uma redução de 4 ml no volume. Agora, eu consigo também o do recipiente, não consigo? O ΔV do recipiente é igual VO vezes gama do recipiente vezes ΔT. O ΔV do recipiente, VO é 500. O gama do recipiente é 3 vezes 10 a menos 5. E o ΔT menos 40 do mesmo jeito. ΔV do recipiente vai ser 500 vezes 3, 1.500 vezes 40, vezes o menos 40. Vai dar menos 60 mil vezes 10 a menos 5, porque esse menos 5 tá aqui ainda, não posso sumir não. Então, o ΔV do recipiente é o tanto negativo porque ele vai contrair. 6 vezes 10 a quarta, que é o 6.000 vezes 10 a menos 5. Então, o ΔV do recipiente vai dar menos 6 vezes 10, 4 com menos 5, menos 1. ΔV do recipiente, ou seja, menos 0,6 ml. Olha que interessante, ele contraiu 0,6 ml e o líquido contraiu 4. Então, quem que é o ΔV aparente? Ou seja, o que vaza ou contrai. Vou colocar assim. Vai ser quem? O aparente vai ser o do recipiente menos o do líquido, né? Ou do líquido menos o do recipiente. Então, vai ser 4 ml menos 0,6 ml. Então, ΔV aparente, que foi o que contrai, que foi o espaço vazio, vou colocar assim, vai ser 3,4 ml. Então, fiquei entre essas duas respostas, 3,4, espaço vazio de 3,4 ou 3,8. Letra C, espaço vazio de 3,4 ml.
Ok? Ah, Pauliane, os sinais aqui, o que você arrumou com esses sinais? É menos 4, vamos colocar assim então, menos 4 menos o menos 6. Menos 4 menos o menos 6 vai dar menos 3,4, né? Porque é menos 4 e menos 0,6. Então é menos 4 menos o menos 0,6. Menos com menos dá mais, que dá menos 3,4 ml. Esse menos é para indicar que houve contração. Ok? Diminuiu o volume. Próxima questão, número 12. As variações de volume de certa quantidade de água e do volume interno de um recipiente em função da temperatura foram medidas separadamente. Estão apresentadas no gráfico pela linha contínua da água e pela linha tracejada do recipiente. Então, eu tenho aqui o volume e eu tenho aqui a temperatura. Observem que até esse ponto aqui, a água vai caindo de volume enquanto o líquido está aumentando. A partir desse ponto, eu continuo aumentando a temperatura e os dois aumentam de volume. Então, sem dar isso aqui, eu já sei que temperatura que é essa, que a água aumenta a temperatura, mas a água cai de volume. É entre 0 e 4. A partir daqui, a água se comporta de forma regular, como toda substância. Então, estudantes analisando os dados apresentados e supondo que a água seja colocada dentro do recipiente, fizeram as seguintes previsões. Primeira, o recipiente estará completamente cheio de água, sem haver derramamento, apenas quando a temperatura for de 4. Apenas quando o volume for o mesmo. E o volume está encontrando realmente em 4. Então, essa é verdadeira. Para não ter derramamento, o volume da água tem que ser igual ao volume do recipiente. E o único ponto que esse volume está o mesmo aqui, ó, é em 4 graus. A água transbordará apenas se sua temperatura do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4. Valores acima de 4, olha para você ver, a água está tendo um volume maior do que o do recipiente. Se a água tem um volume maior para a mesma temperatura, significa que ela vai derramar. Ou melhor, a água transbordará? Ah, não. Apenas se ela for acima. Acima de 4 ela transborda, mas aqui também, ó, ela também tem um volume maior do que o volume do recipiente, né? Então, ela não transborda em 4 e em qualquer outro valor que não seja 4, ela vai transbordar, porque ela sempre vai estar dilatando mais. Então, essa daqui é falsa. A água transbordará apenas se ela for maior que 4? Não, maior que 4 e menor que 4. A água transbordará se sua temperatura do recipiente assumirem simultaneamente valores acima de 4 ou se assumirem simultaneamente valores abaixo de 4, verdade. Então, são corretas 1 e 3. 1 e 3, letra C. Então, acima ou abaixo, a água vai dilatar mais. 13. Um recipiente cúbico de zinco, cujo coeficiente de dilatação linear é, então, alfa do zinco, 25 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tem 20 centímetros de lado, então se eu desenhar ele aqui, ó, o lado dele é igual a 20 centímetros. Então, o volume dele é o quê? O lado ao cubo, ou aresta ao cubo, que é 20 ao cubo, que vai dar 8.000 centímetros cúbicos. Então, o volume inicial dele é 8 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Coeficiente linear. A uma temperatura de 20. Nessa temperatura, ele é preenchido totalmente com mercúrio. Então, o mercúrio, ele também tem um VO de 8 vezes 10 a terceira centímetros cúbicos. Coeficiente de dilatação. Como ele é um líquido, o coeficiente do mercúrio que é dado já é o volumétrico, porque ele é um líquido, ok? É elevado a uma temperatura de 100. Então, o ΔT é 120 menos 20, que é 100. Então, aqui também eles estão cheios, né? O recipiente está cheio de mercúrio, 100 graus Celsius. Aí, ele dá as opções para a gente testar aí, para pôr um VOF. O coeficiente de dilatação superficial lateral do cubo é, gente, 50 vezes 10 a menos 6. Se o linear é 25, o superficial, que é 2 vezes, vai ser 2 vezes 25. Então, o beta vai ser 2 vezes alfa. 2 vezes 25 vezes 10 a menos 6. O superficial vai ser 50 vezes 10 a menos 6
graus Celsius a menos 1. Então, a primeira está verdade. A dilatação apresentada pelo lado do cubo, pelo lado, então é ΔL, só um lado, só o comprimento. Então, ΔL vai ser LO vezes alfa vezes ΔT. ΔL, LO é 20, o alfa é 25 vezes 10 a menos 6, o ΔT é 100. ΔL vai ser 20 vezes 25 dá 5 mil aqui, vai dar 50 mil. 50 mil vezes 10 a menos 6. O ΔL vai dar 5 vezes 10 a menos 2, que é 0,05 centímetros. Ele está falando que é 20, então é falso. A dilatação apresentada pelo recipiente é, olha aqui, centímetro cúbico. Então, ele quer a volumétrica, ΔV do recipiente, VO vezes gama vezes ΔT. Quem é gama? É 3 vezes alfa, né? Então, ΔV igual VO dele, que é 8 vezes 10 a terceira, 3 vezes o alfa, que é 25 vezes 10 a menos 6, vezes 100. O ΔV dele vai dar 3 vezes 25, 75, vezes 8, vai dar 600. 600 vezes 10 a menos 1, que vai dar 60 centímetros cúbicos. Ele está falando que é 20, é falso, então é 60. A dilatação do mercúrio é 144. Agora eu quero do mercúrio, centímetro cúbico, então é volumétrica. ΔV do mercúrio, VO vezes gama do mercúrio vezes ΔT. ΔV do mercúrio é VO, que é 8 vezes 10 a terceira, gama, que é 180 vezes 10 a menos 6, vezes 100. O ΔV do mercúrio vai dar exatamente os 144 centímetros cúbicos. 8 vezes 180 vezes 100 vai dar 1.440 vezes 10 a menos 5 com 10 a menos 6. Pode fazer aí, vai dar 144. Então, essa é verdadeira. Se o mercúrio dilatou 144 e o recipiente dilatou 60, quanto que vazou? Então, vazou 144 menos 60, que vai dar 84 centímetros cúbicos. Certamente ocorreu um transbordamento maior que 100? Não, foi menor que 100. Falso. VF, VF. Ok? Então, prestem atenção, a gente tem que separar os dados que é do zinco, do recipiente, os dados que é do mercúrio, para a hora que você for testar, você não confundir aí. Às vezes usar o coeficiente do mercúrio, por exemplo, na onde eu estou querendo saber do recipiente. Então, fiquem atentos aí. E fiquem atentos com o coeficiente. Quando é do recipiente, geralmente ele dá o linear, porque o recipiente é sólido. Quando é do líquido, ele já dá direto. O líquido só sofre dilatação volumétrica, então ele já dá direto o coeficiente volumétrico. Tá certo? Fiquem atentos com isso daí. Próxima. Número 14. Os postos de gasolina são normalmente abastecidos por um caminhão-tanque. Nessa ação cotidiana, muitas situações interessantes podem ser observadas. Um caminhão-tanque cujo volume inicial é 40 mil litros de gasolina foi carregado completamente num dia que a temperatura era de 30, TO 30 graus Celsius. No instante em que ele chegou para abastecer o posto de gasolina, a temperatura ambiente era de 10. Devido a uma frente fria, o motorista observou que o tanque não estava completamente cheio. Sabendo o coeficiente de dilatação da gasolina, ela é líquida, então já é o gama dela, 1,1 vezes 10 a menos 3. Considerando desprezível a dilatação do tanque, não vai considerar a dilatação do recipiente, é correto afirmar que o volume de ar em litros que o motorista encontrou no tanque foi de... O volume de ar é o tanto que contraiu da gasolina. Então, basta eu achar a dilatação da gasolina é igual a VO vezes gama vezes ΔT. Dilatação, mas no caso a temperatura caiu, foi uma contração. ΔV da gasolina vai ser VO, que é 40 mil, vezes gama, 1,1 vezes 10 a menos 3, vezes ΔT, que é 10 menos 30. Então, ΔV da gasolina vai dar 40 mil vezes 1,1, 40 mil, vezes 1,1, vezes 20, vezes menos 20. Vai dar menos, porque aqui tem esse menos aqui, ó, 880 mil
vezes 10 ao menos 3, que está aqui, eu não posso esquecer dele. Quando eu pego ele, eu tenho que andar 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3. Isso aqui é o mesmo que menos 880 litros. Ou seja, uma redução de 880 litros. Considerável, né, com essa variação de temperatura num caminhão. 880 litros de redução por causa da queda de temperatura. Se a temperatura tivesse aumentado esse tanto, tivesse ido de 10 para 30, ia ter um aumento, aí ia transbordar. Certo? Última questão. Quando aumentamos a temperatura dos sólidos e dos líquidos, normalmente seus volumes aumentam. Entretanto, algumas substâncias apresentam um comportamento anômalo, como é o caso da água, mostrado no gráfico. Assinale a correta. A gente sabe que de 0 a 4, a água se comporta de forma irregular. Outra coisa é que a densidade é igual a massa sobre volume. Quanto maior o volume, menor a densidade. Por isso que em 4 graus Celsius, quando a água está indo de 0 para 4, a temperatura aumenta, no entanto o volume cai. Quando o volume cai, a densidade aumenta. Então, a densidade da água assume seu maior valor em 4 graus Celsius. A água se encontra em seu estado mais denso. Então, a maior densidade da água é a 4 graus Celsius, certo? Então, olha aí, o volume da água aumenta, quando o volume da água aumenta, sua densidade diminui, verdade. Quando ela é resfriada abaixo de 4, quando ela vai de 4 a 0, o volume realmente era para diminuir, no entanto, o volume aumenta. E se o volume aumenta, a densidade diminui. Então, essa daqui é verdade. Entre 4 e 0, a diminuição da temperatura faz com que a água se torne mais densa? Não, mais densa em 4. Quando a água é aquecida a partir de 4, sua densidade e seu volume aumentam? Não, seu volume aumenta, mas sua densidade diminui. São inversamente proporcionais. Quando a água está a 4, ela apresenta sua menor densidade? Não, ela apresenta sua maior densidade. Então, com isso nós encerramos essa lista.